nossas matérias, certo? A gente vai continuar, gente, falando sobre comparative, né? Sobre comparativo. Agora a gente vai falar sobre comparativo que tenha duas ou mais sílabas. Então, abram a apostila de vocês na página 20, que a gente vai começar a destrinchar o que é isso daqui. Gente, às vezes pode estar assim, da página 20 até a página 25, ou até a página 27. Mas o que acontece? Se vocês já repararam, o conteúdo, né, a parte de explicação, tem muita página. Olha, por exemplo, esse comparative form with two syllables adjectives. Começa na 20, aí vem 21 e 22, só de explicação. Aí de exercício para vocês vem a 23, a 24 e a 25. São 3 páginas de exercício, tá? Vamos lá? Então, ao realizar uma comparação usando um adjetivo de 2 sílabas, ou mais, né, como eu falei com vocês, usamos as seguintes estruturas. More, mais. Adjective, mais than, né? Que quando você tem um adjetivo que tem 2 ou mais sílabas, por exemplo, beautiful. Eu quero fazer uma comparação com beautiful. Beautiful é um adjetivo que ele tem mais de 2 sílabas. Então, eu quero falar que aquele carro é mais bonito do que... O vermelho é mais bonito que o verde. More beautiful than. The blue car is more beautiful than yellow car. O carro azul é mais bonito que o carro... Falei amarelo? Falei vermelho? Enfim, gente, nem lembro mais. É uma comparação. Então, você tem mais de 2 sílabas, more, adjetivo, than, ok? Vou falar de uma outra coisinha também relacionado a adjetivos com 2 sílabas, só que assim, na dúvida, gente, de usar ou não, use o more than, tá? E esse vai ser o que mais vocês vão utilizar. Então, na dúvida, use o more than. Senão vocês podem se confundir com o que a gente viu na semana passada. Mas vocês precisam saber, tudo bem? Vamos lá. Eu vou utilizar adjetivo com 2 sílabas. Então, eu tenho adjective mais ER, né? Que é o que vocês vão adicionar ao adjetivo, mais o than. Como que ficaria? Vamos ver os exemplos. Eu tenho easy. Easier than. Olha, gente, que esse easy, ele terminou com o quê? Com Y. O que aconteceu com o Y? São aquelas famosas regrinhas de sempre, né? Tem o Y, só que nesse caso aqui, antes do Y tem o quê? Uma consoante. Espero que vocês tenham falado aí, tá, gente? Easy tem uma consoante antes do Y. O que aconteceu? Retira o Y e R. Easier than. Então, se eu já coloquei easier than, eu não preciso do more. Por quê, gente? Porque eu estou utilizando o segundo tipo de regra dos adjetivos com 2 sílabas ou mais, né? Nesse caso, eu não vou utilizar o more. Se eu coloquei ER, não utiliza o more. Coloco o R e o than depois. Por que eu disse a vocês que, na dúvida, utilize o more than? Porque vocês podem se confundir. Se vocês colocarem assim, more, easier than. É o que está aqui, ó, o exemplo que eu estou lendo. Se colocar more, easier than, tá errado. Tem que ser sem o more. Se acrescentar R, que eu estou passando o cursor aqui em cima, ó, R, sem o more, coloco o than. Vamos rever aqui de novo, ó. More, segue o cursor, segue a seta. More, adjective, que são os adjetivos de 2 sílabas, than, primeira estrutura, é desta forma. Segunda estrutura, adjectives
two syllable, 2 sílabas, mais que é o R, mais o than é separado, tá? O R fica junto. Vamos aos próximos. Aqui a gente tem um exemplo que vocês podem utilizar as duas formas, tá, gente? É uma coisa também que eu vou salientar a vocês, que tem palavras que vocês podem utilizar dos dois jeitos. More simple than, né? Simple, more simple than, ou simpler than. Pode ser com more, pode ser com ER. Por quê? Olha lá em cima. Careful, careful. Eu tenho um adjetivo com mais de 3 sílabas. Ele, se a gente for separar, ele tem 3 sílabas. Então, não se encaixa na parte de acrescentar o ER. Só o more than. Aí eu já tenho o adjetivo com 2 sílabas só. Aí sim, eu posso colocar more than ou eu posso colocar IR. No caso do simple, né, que a gente atende as duas opções, tanto com more than quanto com ER sem o more, só coloco o than. Entenderam? Vamos ver um exemplo na forma afirmativa. Insects are more awful than rats. Insetos são mais horríveis que os ratos. Legal, né? Vamos lá. Use somente a estrutura more, adjective, two syllables or adjective plus quando o objeto que está sendo comparado não está imediatamente posicionado após a estrutura gramatical. Olha bem. Insects are more awful than rats. Rats are awful, but insects are more. Vamos parar um pouquinho aqui. Para não dificultar a vida de vocês, eu vou pedir da seguinte forma. Da primeira frase. Insects are more awful than rats. Ok? Vocês precisam saber que existe a outra também. Mas, a priori, eu vou pedir assim. Insects are more awful than rats. Ok? Vamos aqui. Dica. É bom até vocês, né, sublinhar ou passar o marca-texto de vocês. Caso esteja em dúvida, use somente a estrutura more, adjective plus than. Use só essa estrutura. Todos os adjetivos de 2 sílabas, com exceção, olha bem, todos os adjetivos de 2 sílabas, com exceção dos adjetivos que terminam em Y, aceitam essa estrutura. Adjective, shallow, more shallow than, awful, more awful than. Observe que podemos escrever shallower than também, mas não podemos escrever awfuler, pois está incorreto. Gente, é o que eu falei com vocês. Na dúvida, usa a primeira estrutura. Se tiver dúvida, usa a primeira, o more, o adjetivo e o than. Ok? Vamos aos exemplos com Y. Easy, easier than, heavy, heavier than. Observe que podemos formar o comparativo de adjetivos que terminam em Y ao retirar a letra Y e acrescentar IR. Então, para os adjetivos que terminam em Y, 2 sílabas, IR. Tira o Y, IR. Ok? Vamos para a forma negativa. Use not imediatamente antes da estrutura. O que vocês têm que pensar? Que o not tem que estar entre o verbo e a estrutura do comparativo. Qual é a estrutura? More adjective than ou o adjetivo mais o R e o than. Olha os exemplos. Rates are not more awful than insects. Rates are not more awful than insects. Ok, gente? Então, ele vai ficar entre o verbo are, o not, e a estrutura de comparação.
Ou se for com, né, aquela R, famosa R. English is not easier than Japanese. English is not easier than Japanese. Novamente, o verbo is, partícula not e a estrutura do comparativo. Ok? Próxima página. Vamos à forma interrogativa. Como que fica, pessoal? Vocês vão ver que tem aqui, ó, as estruturas gramaticais. More adjective than, more adjective, adjective, than, adjective, podem ser usadas nas sentenças interrogativas. Vamos aos exemplos. Are insects more awful than rats? Vocês vão notar que quem fica na frente numa interrogativa? O verbo auxiliar. No caso aqui, are. E onde fica a minha estrutura? No meio, comparando um objeto ou um animal ao outro. Agora vamos ver uma forma aqui diferente. Rats are awful, but are insects more awful? Eu tô afirmando primeiro, né? Primeiro eu tô afirmando que o rato é. Mas aí depois eu vou falar, mas tem insetos que são mais. Ou eu tô perguntando, na verdade, desculpa, eu tô perguntando. Primeiro eu vou afirmar sobre um animal ou sobre um objeto. Depois eu vou perguntar, mas tem insetos que são mais? Assim. Porto Alegre Beach is shallow, but is Rio de Janeiro shallower? Mesma coisa, gente. Aqui eu já não precisei do than, aqui é só realmente o adjetivo mais o er. Is English easier than Japanese? Sinceramente, gente, o mais fácil para vocês é a primeira, né? Are insects more awful than rats? E a E a quinta. E a quinta sentença. Is English easier than Japanese? Essas são as mais fáceis para vocês terem um entendimento quando se tratar de uma interrogativa, ok? Então, quem tem dúvida, me pergunte, mas a estrutura é desta forma. Sendo more, adjetivo, than, quem vai ficar na frente é o verbo auxiliar. Are insects more awful than rats? Essa é tranquilinha. As outras são um pouquinho mais complicadas, mas não quer dizer que vocês não vão aprender. Vão sim. Vamos ver novamente os exemplos. Rats are awful, but are insects more awful? Is Rio de Janeiro Beach shallower than Porto Alegre? Novamente aqui, ó. Quando a gente vai fazer a comparação das praias, o que ficou na frente para uma interrogativa? Is, porque ele é o verbo. Então, o verbo, quando a gente está tratando de uma forma interrogativa, o verbo ou os auxiliares do tempo verbal que está sendo utilizado, ele vai ficar na frente. Vamos aos outros exemplos. Is English easier than Japanese? Japanese is easier, but is English easier? Japonês é fácil, mas o inglês é mais fácil. Entendeu? Vamos para os exercícios. O que vocês precisam fazer na página 23? Vocês vão utilizar os adjetivos seguintes para fazer uma comparação. Se tiver as duas formas, se for possível, vocês utilizarem as duas formas, quais são essas duas formas que eu estou falando? Essas daqui, ó. Essas duas formas aqui. Com more e sem o more, lógico, acrescentando ER ao adjetivo. Então, se nesses adjetivos aqui vocês tiverem as duas formas, escrevam ambas, tá? Igual aqui o shallow. Se você puder colocar
more shallow than, e se puder colocar shallower than, utilize, ok? Vamos lá. Write original sentence and use the following adjectives. Vocês vão também fazer frases para esses adjetivos aqui, frases originais para esses adjetivos que estão aí abaixo. Precisa fazer as duas? Nesse 31, não. Nesse 31, vocês vão colocar uma forma só. Próxima página. Página 24, exercício 32, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar uma coluna a outra, ok? 33. Write on the space, provide the comparative form found in the following text. Vocês vão ler esse pequeno texto que está aí e vão, nas linhas que estão abaixo, escrever o comparativo que vocês acharam dentro desse texto, ok? 34. Vocês vão corrigir as frases que estão incorretas. Leia a frase direitinho e façam as devidas correções, ok? Na 35, vocês vão ler e vão responder as questões abaixo. É novamente um texto de interpretação. Leia e respondam as perguntas de acordo com o texto. Na página 25, é pensando em um balão. Um balão, para poder alçar voo, precisa de muito ar quente. Como está o seu balão agora? E do que você pretende enchê-lo até o futuro? O que você está fazendo agora para que seu balão voe livremente? Gente, olha que exercício bacana para vocês pensarem em tudo que está acontecendo nesse momento. E o que vocês estão fazendo, o que vocês pretendem fazer para encher o balão de vocês até o futuro. O que vocês querem fazer para que ele tenha um voo livre? Isso é até um exercício de autoanálise, né? Vocês vão pensar em vocês vão pensar no que vocês estão fazendo, no que vocês pretendem para a vida. Lembra até do texto que eu pedi para vocês lá no início do ano? Foi um texto que vocês escreveram, o que vocês queriam da vida, que não sei o quê. Aí a gente acabou entrando nessa pandemia e meio que virou, né? Virou nossa cabeça, nossa vida um pouquinho de cabeça para baixo, a gente teve que se reinventar. Enfim, olha só, dentro do livro de vocês agora tem praticamente um exercício parecido com o que eu já fiz com vocês lá no início do ano. Vocês vão fazer. Vamos lá. Agora que você já sabe navegar pelo comparative form da língua inglesa, com o auxílio, né? Pense no futuro e escreva. No balão acima, os seguintes itens usando o will. Vocês lembram do will? Simple Future. Vocês vão trabalhar agora um pouquinho do Simple Future. Para que vocês utilizam o Simple Future? Gente, para planejar, para fazer planos. São planos que vai ter certeza que vai acontecer? Não, são planos. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, vocês vão utilizar o will para planejar. Olha o que vocês têm que fazer. 2 áreas que você tem interesse em estudar quando for para a faculdade. 2 instrumentos que você tem interesse em aprender. 2 esportes que você tem interesse em praticar. 2 novos idiomas que você tem interesse em aprender. 2 empregos do seu sonho. Então, nesse momento, vocês vão listar, né? Lógico, utilizando o Simple Future. Vocês vão listar o que está pedindo. Olha que legal. Só que um pouquinho até mais elaborado, né, gente? Aqui tem os espaços restantes para vocês estarem completando, tá? Então, para cada letra, né, vocês vão colocar letra A, 2 áreas, B, 2 instrumentos, C, 2 esportes, D, 2 novos idiomas e E, 2 empregos dos seus sonhos. Dúvida, pessoal? É só entrar em contato comigo lá na plataforma, me perguntando. E é isso. Tenha uma boa semana, um bom início de semana para vocês. Qualquer coisa, estou lá para auxiliar. E até a próxima aula. Tchau, tchau.